Café curto, longo, em chávena fria ou escaldada, prepare o seu porque vamos dar início ao Café com História, o podcast do Núcleo Académico de História da Universidade do Porto. Eu sou o João Carlos E hoje temos connosco a professora Sílvia Correia para uma conversa direcionada para o estudo da História e da Memória. Sílvia Correia, atual professora auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, licenciou-se em História pelo Instituto de Ciências da Universidade de Minho. Doutorou-se em História Institucional e Política Contemporânea pela FCSH da Universidade Nova de Lisboa, com a tese Políticas da Memória da Primeira Guerra Mundial em Portugal, 1918-33. Entre a experiência e o mito, tendo também um pós-doutoramento de especialização em História Contemporânea pela mesma casa, juntamente com a Brown University. Nesta última especialização, estudou as políticas da memória da Guerra Colonial Portuguesa em Portugal numa análise comparativa. A docente e investigadora é especialista naquilo que foram os conflitos do século XX e respectivos efeitos culturais numa perspectiva comparada transnacional. Não obstante, tem interesse nos debates sobre a história e a memória, para além das teorias pós-coloniais da violência. Enfim, e ficando muito por dizer, resta-nos agradecer-lhe a disponibilidade demonstrada por colaborar com o NAUP neste episódio do Café com História e dar-lhes as boas-vindas. Obrigada, professora. Olá, muito obrigada pelo convite, sinto-me bastante honrada por estar aqui a conversar convosco e é isso, está aberto o debate, por favor, façam as perguntas. Então vamos lá começar. Ficou por dizer que a professora também teve uma bela experiência pelo Brasil, durante mais ou menos uma década. Uhum. E então nós gostávamos de lhe perguntar, do Minho para o Brasil, o que é que a levou a atravessar o Atlântico? Bem, eu queria começar um pouco a pensar uma certa condição de estrangeira que me revejo constantemente. O Henry James tem uma expressão que eu adoro, que é native outsider, e eu acho que neste momento me sinto uma native outsider, na medida em que ele dizia que na volta aos Estados Unidos, ali em 1904, se não me engano, ele sentia-se como uma pessoa mais capaz de observar ou não, mas com uma sensibilidade diferente a partir do facto de que não é tão enviesado porque não é um nativo que nunca saiu do lugar e também consegue ter uma visão não como um estrangeiro completamente alienada, mas de facto uma mistura entre uma experiência de ser estrangeira, e eu acho que essa ideia do native outsider do Henry James cabe bem. A chegada ao Brasil foi uma chegada bastante inusitada, na verdade foi um pouco contingenciada pelas experiências que são os académicos portugueses, ou seja, a formação académica em Portugal e o espaço para a criação de espaços de profissionalização dos académicos em Portugal. Então, na verdade, eu fui para o Brasil a partir dos Estados Unidos, não é? Eu fui para os Estados Unidos como Fulbright Visiting Fellow em 2011 e estive na Brown e a determinada altura comecei também o meu pós-doutoramento na Brown University, com a Nova de Lisboa, como disse muito bem o João. E a determinada altura queria continuar a trabalhar a violência, achei que trabalhar teorias da violência numa perspectiva pós-colonial crítica, o Brasil seria um lugar excelente. Pensei, vou tentar perceber um pouco como teoricamente se discute a violência no Brasil, porque acho que, de facto, especialmente do campo dos estudos e as relações internacionais, com quem eu também estava nos Estados Unidos a trabalhar, numa ligação também com a antropologia, pensei que o Brasil seria um lugar interessante para isso. Entretanto, foi da forma mais formal, fiz um concurso para professora universitária e fiquei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde tive 9 anos. De alguma forma, este início, e eu acho que tem um ponto importante também, que é este início de uma estrangeira ou de trabalhar estes temas tem a ver também com o facto de eu ter feito intercâmbio na Universidade de Bolonha quando fiz a licenciatura. E nessa altura, foi em 2002, se não me engano, foi morto Marco Biagi, que pelas Nobre Begata Rozze, perto da Universidade de Bolonha, inclusive, ou seja, vi o corpo com um lençol e pensei, a determinada altura, e depois em 2018 estava a dar aulas a 5 km do lugar onde foi morta Marielle Franco. E a determinada altura comecei a pensar, acho que de alguma forma o meu trabalho sobre violência tem um pouco a ver com uma certa sensibilidade que surgiu, acho, a determinada altura em Bolonha, e claramente o que eu estudo tem a ver com o que eu li nas disciplinas da Universidade de Bolonha sobre esta questão de qual a relação entre a experiência da Primeira Guerra Mundial e a experiência limite e a ascensão de movimentos autoritários no entre-guerras europeu, e também nesse contexto político de que, de facto, quem vinha de Braga e da Universidade de Minho não estava tão habituado de ver o espaço público como ou seja, uma extensão quase do pensamento do que é a violência também no próprio espaço público. Então, de alguma forma, a minha sensibilidade para pensar violência, que também me levou ao Brasil de alguma forma, vem também de a minha estadia em Bolonha, como um intercâmbio ali em 2002,
depois de ver uma morte política, depois não obrigar a ter ossa, e de alguma forma perceber que de facto há necessidade de ter uma certa sensibilidade do historiador em relação ao que é o tempo presente, ou seja, de alguma forma, tanto os meus sujeitos históricos quanto eu, de alguma forma, tenho uma experiência que está relacionada com uma certa sensibilidade em relação ao que é a violência no espaço público, a violência política, dessa forma. E a professora falou que foram 9 anos no Brasil, o que nos leva a questionar então quais as principais diferenças entre a academia brasileira e a academia portuguesa. Há uma relação estreita entre o que é o espaço universitário e o que é a sociedade civil, e a exigência para algumas discussões e a necessidade de pensar algumas discussões, elas resultam também dessa inter-relação complexa que existe entre o espaço público e a universidade, nomeadamente as questões sobre racismo, que são discussões importantes. Ou seja, quando fui para o Brasil, eu fui com um projeto sobre pensar as memórias da guerra colonial e pensar numa perspectiva crítica pós-colonial e decolonial, a partir da experiência da Guerra da Argélia, depois percebi realmente que há uma série de sensibilidades que eu tenho que ter à partida discutindo questões sobre a violência colonial e a violência imperial portuguesa no contexto brasileiro. Então há uma sensibilidade acrescida. Eu não acho que seja diferente, por exemplo. Eu acho que existe, na verdade, eu acho que estamos num momento de viragem epistemológica importante em Portugal. E eu acho que algumas questões que surgiram no Brasil e que também estão a surgir aqui, elas resultam de facto dessa sensibilidade que os historiadores têm que ter, que é pensar até que ponto o historiador é trazido ou é empurrado ou é obrigado a se colocar na praça pública sobre uma série de discussões que existem sobre os usos e abusos do passado, não é? Que é um termo bastante comumente ouvido agora. Então é um ponto importante aqui pensar o que é colocado aos historiadores, qual é a responsabilidade dos historiadores. Por exemplo, as discussões sobre que me interessam muito e que de facto essa sensibilidade epistemológica, ela veio muito do Brasil, que é pensar fundamentalmente os processos de violência associados aos Estados modernos, não é? Ou seja, como é que, uma discussão quase benjaminiana, mas como é que o Estado moderno, de facto, tem umas estruturas de organização que implicam também umas estruturas de violência simbólica e violência material e imaterial, e, por exemplo, pensar as discussões da desmonumentalização atualmente dentro dessa lógica, que não é uma coisa instantânea, não é uma coisa que surge agora, não é? Mas é uma discussão que surge de todo um processo de que seria, de uma forma, a construção de discursos no espaço público, não é? E essa luta pela ressignificação do espaço público. Então, algumas das discussões, eu acho que tem um ponto importante de alguma forma, perceber que a academia, ela tem, ou seja, aquela discussão quase do Centro Cultural Studies, também ingleses, ou seja, pensar que a academia ela é feita também numa discussão com a sociedade civil. E acho que o Brasil me ensinou isso, a sair de um certo lugar de conforto para vir para o espaço. Agora, atualmente, de facto, em Portugal, eu estou aqui há um ano, voltei a Portugal ao fim de um ano, e estou a sentir, de facto, que existe uma dinâmica interessante, principalmente do corpo discente, que eu acho extremamente extraordinária, de uma certa sensibilidade ao que está a acontecer no espaço público, e eu acho isso fundamental, principalmente uma série de temas de orientantes que eu já estou a orientar e de alunos que estão a pensar isso, um pouco nessa perspectiva crítica dos estudos de género, dos estudos pós-coloniais, das discussões sobre nostalgia colonial, discussão sobre o espaço público. Então são, de facto, eu não tenho ainda, só estou ainda a sentir, e é interessante isso, qual é o lugar, de facto, da academia em Portugal, e de facto, eu acho que o importante é trazer essa experiência do Brasil para cá, porque é esse lugar que eu trago, de facto. Então nós podemos ver que, entre muitos outros contributos, a professora deixa uma marca na historiografia portuguesa, e é factual, acerca das memórias de guerra. Já desenvolveu um bocadinho inicialmente, mas o que é que a levou em concreto ao estudo destes temas? Pois, na linha do que eu já falei, primeiro surgiu este tema logo desde o início, quando em Bolonha, como já falei, quando estava a ler uma obra do Jorge Elmosse, que eu sempre falo nela, do Fallen Soldiers, em que ele, de facto, tem uma discussão interessante, principalmente para o caso alemão e o caso italiano, onde tenta perceber se existe uma relação direta ou não entre o que foi a experiência da guerra, da Primeira Guerra Mundial, que é considerado por muitos autores quase como uma fratura da certa modernidade. Eu defendo o contrário na minha tese, ou seja, há uma certa continuidade das estruturas modernas já instaladas, e o que ele de facto faz uma análise de uma espécie de relação entre o que seria a violência, a banalização da violência na Primeira Guerra Mundial e a ascensão de movimentos autoritários no entre-guerras. E a determinada altura levou-me a pensar de que tentar perceber através dos processos de representação, não é? Isso, atender a compreender as experiências, as representações da experiência da guerra,
e perceber de alguma forma 2 pontos fundamentais que agora tenho pensado mais sobre eles. Primeiro, de que é importante acabar com um certo manicaísmo que existe tempo de guerra e tempo de paz. Não é? Se nós olharmos para autores pós-coloniais como Tareq Barkawi, o que eles dizem é, se nós fizermos uma análise a partir do contexto colonial, o tempo de paz nunca existiu. Se nós entendemos no formato clássico que é uma guerra, né? Guerra entre nações, e por isso depois a Mary Calder ali nos anos mais tarde, né? depois do contexto da Guerra Fria, traz uma discussão sobre novas guerras. E o importante eu acho que é pensar, acabar com essa ideia de que existe guerra e paz, né? E pensarmos de alguma forma, tentarmos perceber que existem processos de violência, não declarados de guerras clássicas, mas que há uma persistência de fenómenos de violência. Né? E essa violência ela é uma violência que ela não só concreta, mas também simbólica. Não é? Ou seja, basta pensar como tem Frantz Fanon a fazer uma discussão sobre a violência colonial, onde é um psiquiatra, e claro, talvez a condição dele como psiquiatra permita de facto perceber todos os outros fenómenos do domínio colonial da violência colonial. Então esse é o primeiro ponto, ou seja, a partir desse estudo da Primeira Guerra Mundial e tentar perceber primeiro uma memória política, mas agora, por exemplo, agora dedico muito mais a pensar a ideia de uma certa subalternidade e de uma certa subjetividade e a escrita de si, e pensar sobre si mesmo destes homens, especialmente homens que de facto não são literatos e não pensam as memórias, mas tentar perceber essa dimensão difusa do que é a violência do Estado moderno. Então o que me interessa realmente e que eu tenho pensado, e principalmente agora fazendo algumas ligações entre a Guerra Colonial e a Primeira Guerra Mundial também, é que há uma série de continuidades. Por exemplo, um texto que há pouco tempo me convidaram para escrever sobre os monumentos às guerras, pensando na Primeira Guerra Mundial e Guerra Colonial. O que se percebe é que a grande discussão sobre as construções de monumentos, ou seja, uma das questões importantes associadas às guerras é a defesa do território, e há um ponto para mim fundamental que tem a ver, claro, desta discussão que eu faço sobre memória cultural, não é? Ou seja, que tem que ver que em situações de crise existe ali uma memória cultural que te garante uma certa continuidade, uma certa identidade. O que eu tenho percebido de alguma forma é que existe uma continuidade profunda nos fenómenos de remediação das experiências da guerra. Ou seja, o que eu vejo que é fundamental e consensual entre as duas guerras é que a questão colonial está ali sempre. Ou seja, o que eu estou a dizer é que há um processo de continuidade na longo do ré, ou seja, buscando aqui de facto um autor que não é tão desejado para os contemporâneos, mas que eu gosto muito, não é? Pensar na longo do ré, se nós pensarmos na longo do ré, os processos de construção das memórias sobre as experiências violentas, o que se percebe é que aquilo que permite remediar a experiência ou torná-la passiva de compreensível tem a ver com fenómenos muito mais longevos do que propriamente a experiência da ruptura da violência. Ou seja, esta violência, ou seja, a forma de ressignificação da violência está muito associada a uma identidade muito mais ampla. E eu percebo isso, ou seja, os monumentos de guerra são monumentos que fazem, ou seja, o consenso está em torno da manutenção de uma certa continuidade, de uma identidade, de uma certa nostalgia colonial, etc. Não é? Então, o que me interessa fundamentalmente é perceber de que forma é que existem processos de violência simbólica e material, violência concreta, também estruturas de violência concreta. Ou seja, um indivíduo que sai com uma cara mutilada da guerra, desestruturado, é uma violência claramente concreta e visível, além do trauma psicológico de depois viver os Golkasen, viver com uma cara mutilada. Mas perceber de alguma forma como é que estes processos eles têm fenómenos de continuidade, por mais que não se digam que é violência. E ponto fundamental, não é? Ou seja, o que é a violência não é uma categoria universal. Não é? Eu acho que é importante pensarmos, como historiadora, é acabar um pouco com essas categorias do que é violência ou não é violência, mas tentarmos que os alunos têm que fazer, de alguma forma, ou tentar transmitir através do ensino, esse ensino e investigação, que tem que haver, de alguma forma, uma contextualização das categorias de violência, ou do conhecimento sobre violência, ou da ressignificação sobre violência. Eu acho que esse é um ponto importante que os historiadores têm que fazer, que é, de facto, abandonar essas categorias fechadas do que é violência e fazer de facto, um enquadramento temporal e geográfico, o que seria subjetivo e do que seria a violência dessa forma. E já agora, há tantos teóricos, não só da história, mas também da sociologia, etc, 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 que especialmente já a partir dos anos 50, do século XX, mas especialmente no fim do século, vêm definir aquilo que é o fim da história, o fim das ideologias. Isso não é digamos, uma recusa a olhar na longa duração, como a professora estava a dizer, para a história. É porque como é que é possível definir-se que a história acaba aqui ou as ideologias acabam aqui se não conseguimos olhar para um fenómeno, para certos tipos de violência, neste caso, numa longa duração? Qual é a sua opinião sobre isto?
é uma grande questão, de facto. Acho que, um pouco que já falei aqui, existe a colocação do fim, ou a iminência do fim, ou a catástrofe, ela tem uma função também política e ideológica. A gente já falou algumas vezes, inclusive em sala de aula, sobre isso. Essa ideia de como é que se ressignifica a experiência como o fim, o apocalipse, o fim dos tempos. Um pouco conversei com vocês sobre isso, não é? Por exemplo, um texto que eu trabalhei, as Memórias da Primeira Guerra Mundial, eu procuro analisar como é que os soldados remedeiam a experiência da guerra a partir da lógica do apocalipse segundo São João, não é? E essa ideia da catástrofe, do apocalipse, do fim dos tempos, que é um discurso que volta na década de 90 sobre o fim da história, que volta também nos dois parâmetros políticos, nos dois campos políticos, mas eu acho que é um ponto importante pensar, e é uma questão muito interessante que a Mariana faz, que é de que forma é que talvez fazer uma macroanálise ou na longue durée ela pode de facto mudar essa percepção, e eu acho que esse é o ponto fundamental. Na verdade, mais do que não só a temporalidade, mas também a geografia. E eu vou trazer outra vez Benjamin, eu acho, hoje estou a insistir no Benjamin, mas tem o termo do Benjamin que eu gosto muito, que é a história-escavação. Não é? Eu acho que a determinada altura é a mudança da perspectiva. Se nós achamos, é um fim para quem, não é? Ou seja, falando aqui de Fukuyama, é um fim para quem? Para quem que se coloca como fim? Que fim de história é essa? Qual é a história? Tem um fim. Se nós formos olhar como Benjamin, nós estamos a olhar para outras camadas, porque a ideia de Benjamin é um pouco tentar pensar a história, não a partir da superfície, mas das múltiplas camadas, de facto, que estão escondidas na superfície. Então, se nós olharmos para os processos de colonização, provavelmente a geografia e a temporalidade será outra, não é? Ou seja, talvez o processo de fim, dependendo, ou seja, na verdade, os enquadramentos, o que é que se define como fim, depende do enquadramento daquilo que quem olha, não é? Então, é uma questão, assim, a Fukuyama, quando escreve o fim da história, assim, num contexto claramente do fim da Guerra Fria, tem de facto um interesse e uma intenção naquela escrita. Então eu acho que a nossa função como historiadores, de alguma forma, é desconstruir geografias e temporalidades, os marcos dos grandes temas, das grandes análises. Talvez repensar um pouco isso. Por exemplo, o meu projeto atual é pensar de que forma é que uma história nacional e uma cronologia da Grande Guerra em 14 e 18 deve ser completamente repensada se eu for analisar os textos memoriais da Primeira Guerra Mundial a partir de uma lógica da literatura monumental, a partir do que seria a influência do cânon camoniano, ou pensar se eu vou analisar os soldados que escrevem cartas de guerra a partir das comunidades emocionais, cuja temporalidade das identidades das comunidades emocionais não é 14, 18, mas é outra, definitivamente. Ou seja, de alguma forma tentamos mostrar que se nós trouxermos outros sujeitos, e principalmente sujeitos subalternos, e não quero aqui tomar o lugar da autoridade de sujeitos subalternos, porque não é isso, eu não sou subalterno e como tal, mas é trazer outras histórias que de alguma forma mostrem que essas definições cronológicas de um fim é de facto para quem e a partir de quem contexto, não é? Então é importante de facto nós tentarmos também, a função do historiador não é julgar, não é? Mas é na verdade enquadrar a própria produção historiográfica dentro dos contextos de produção, não é? Então acho que é um pouco isso também. Exatamente. Ora, sabemos que a professora se encontra a desenvolver um trabalho relativo às memórias de guerra colonial portuguesa e eu pergunto quais são os desafios de lidar com um grupo social como os ex-combatentes? Até porque, se formos a ver, são 13 anos de guerra, considerando depois Moçambique, Guiné entrou em períodos diferentes e 13 anos muda uma geração. Imaginemos o que é que um dia, por exemplo, já muda nos próprios combatentes. É um tema extremamente difícil e a determinada altura afastei-me dele, porque é um tema que eu percebi a determinada altura que implicaria alguma proximidade com o meu objeto de estudo. Como eu saí do país, depois tornou-se muito mais difícil fazer esse processo, porque é necessário criar uma relação de proximidade quando, por exemplo, se trabalha com história oral. E a minha distância geográfica, ela criou de facto me incapacitou de certa forma de ter proximidade, de trabalhar de entrevistar esses sujeitos. E quando se entrevista, existe aqui uma relação que tem de ser construída, principalmente quando se trabalha com pessoas que viveram experiências limite de violência, que é um termo que o Lacapra traz também, do evento limite, e que de facto é difícil de narrar ou não, depende também dos indivíduos. O trauma, ou seja, nenhuma experiência à partida é traumática, depende de uma série de condições subjetivas, sociais, políticas, públicas, mas a determinada altura, de facto, comecei a perceber que não conseguia fazer um trabalho adequado se estivesse à distância, e fui trabalhando depois o tema, e agora voltei, e estou a trabalhar fundamentalmente sobre a questão do reconhecimento da deficiência.
e que é o de facto que me interessa mais, porque cada vez me interessa de facto um pouco quebrar as fronteiras disciplinares. Por exemplo, trabalho com a questão da psiquiatria, da psicanálise. Há pouco tempo escrevi um texto sobre psicanálise com um colega meu que é psicanalista, que é pensar um pouco de que forma é que existe, ou seja, o que eu digo fundamentalmente nestes trabalhos é tentar perceber a relação entre as memórias dos indivíduos, o reconhecimento legal da deficiência e claramente uma discussão sobre masculinidade que é extremamente importante, e também depois os regimes de memória. Então o que eu tenho trabalhado mais fundamentalmente é tentar perceber essa interconexão entre modelos de masculinidade, de alguma forma, como é que os sujeitos no pós-guerra de facto veem a sua condição de homens e de homens com deficiência física e mental ser reconhecida legalmente, e como essa condição não depende da condição física desses homens, que é o mais importante aqui a pensar eu tento perceber de alguma forma que o reconhecimento desses homens com um problema de patologia não depende da sua condição física, mas depende de uma série de questões que têm a ver com subjetividade, com o espaço público e com as condições que são chamados regimes de memória, que é um termo que vem de Johan Michel, sobre um livro que eu vi, René les Mémoires, sobre a questão do reconhecimento da memória da Guerra da Argélia em França, que é as condições de reconhecimento desses homens têm que ver fundamentalmente com o espaço público, as instituições públicas e as instituições oficiais que criam condições de reconhecimento de um certo passado, ou seja, as suas narrativas só caem a determinada altura que se pode falar sobre elas, ou existe reconhecimento legal. Então, neste momento, é um tema difícil, levou-me algum tempo a voltar a ele, estou a voltar a ele agora no contexto também dessa fase rememorativa do fim da Guerra Colonial e também do 25 de Abril, e interessa-me cada vez mais, porque eu acho que é um tema que em Portugal tem trabalhos feitos interessantes, mas que ainda tem espaço para isso, que é essa relação entre deficiência e masculinidade, e que eu acho que vale a pena, principalmente fazendo essa relação entre os modelos de masculinidade e tentar perceber como é possível pensar masculinidade e deficiência, que não é o meu campo de especialização, na verdade, né? Porque eu trabalho mais com estudos culturais de memória, mas que de facto são estudos culturais da deficiência também. E de facto são trabalhos que têm outro... As pessoas estão aí, né? Então existe de alguma forma uma certa sensibilidade para o que é o tempo presente e estar alerta de uma série de condições que têm a ver com o historiador no espaço público e também algumas exigências de quem são as testemunhas, por assim dizer, da própria história, ou a testemunha moral, que seria um termo bastante interessante também. Nós temos aqui uma questão que se relaciona com o facto da história militar ser tradicionalmente um campo da história monopolizado por investigadores que são homens. E a pergunta que lhe fazia era se encontrou ao longo da sua carreira algum tipo de preconceito ou resistência na sua área por ser mulher, por ser uma jovem investigadora, porque apesar de tudo ainda é considerada uma jovem investigadora, e justamente por vir trazer esta componente cultural da história militar, ou seja, faz estudos culturais sobre a história militar. Bom, é um longo caminho. Eu comecei a trabalhar sobre história da guerra, não me identifico como historiadora militar, mas história da guerra desde 2004, 2005, então já vai um longo caminho. E trabalhando temas mais ou menos sensíveis, claramente, como eu respondi ao João, trabalhar a guerra colonial me deu mais colocou-me algumas dificuldades, mas isso é uma questão fundamental, ou seja, quando se está a trabalhar sobre temas cujos os indivíduos que viveram a experiência estão vivos, acarreta uma série de outros cuidados e de certas sensibilidades e por isso merecem, ou seja, é uma outra exigência de alguma forma, que não trabalhar sobre os veteranos da Primeira Guerra Mundial. Claro, não estão aqui para exigir uma certa correção do que a testemunha entenderia com um verdadeiro relato da história. É a questão de ser um passado quente ainda. Sim, isso mesmo, do passado quente. Não é comum ter mulheres, ou seja, quando na altura que eu comecei não era tão comum ter mulheres a estudar guerra. Também este meu lado, ou seja, este caminho do ponto de vista não só teórico de estudos culturais de memória, ou também do ponto de vista da materialidades que eu escolho para trabalhar, ou seja, eu trabalho também no doutoramento, na altura estava a trabalhar com maquetes de cemitérios, ou seja, a cultura material, ou seja, não é tão comum
Ou seja, de alguma forma, a minha perspectiva teórica e a minha perspectiva metodológica, ela mobiliza uma série de arcabouços que não são tão habituais, ou na altura não eram tão habituais, não existe nenhum mérito meu, ou seja, na altura é um modelo que já existia de historiografia francesa e inglesa, e de alguma forma usei essa bibliografia para pensar também o objeto em Portugal. Mas o que eu tenho pensado, de alguma forma, é que neste momento acredito que existe uma grande abertura para novas perspectivas dentro da história da guerra. E que, de facto, todos os constrangimentos que têm que ver fundamentalmente com uma instituição masculina, de alguma forma com uma grande representação masculina, neste momento temos uma Ministra da Defesa, então as coisas, de facto, há aqui uma mudança de paradigma também, mas há um ponto importante aqui que é pensar dificuldades associadas a uma investigadora jovem, dificuldades associadas a ser uma historiadora mulher que trabalha sobre guerra. Há uma série de dificuldades associadas a isso, como a própria afirmação da Mariana colocou, mas o ponto fundamental é pensar, a determinada altura, a dificuldade também é um pouco de uma certa linguagem entre a academia e o espaço institucional, ou seja, nós estamos a falar de uma instituição que tem uma história e tem um perfil, e à partida tem uma historiadora, já é uma académica, ou seja, também essa relação entre as instituições oficiais e a academia sempre é uma negociação, ou seja, não seria a primeira pessoa. Mas, por exemplo, eu lembro perfeitamente, quando estava a fazer a investigação de doutoramento, na altura, o diretor do Arquivo Histórico Militar era o Coronel Aceta Afonso, que é uma pessoa com quem tenho um extremo diálogo até agora, ou seja, quando é preciso consultar alguma coisa, alguma ideia nova que eu preciso, se existe possibilidade de ter fontes para, é uma pessoa com quem tinha imenso diálogo, ou seja, de alguma forma existe um espaço na instituição para investigadores, e atualmente também estou a desenvolver a investigação sobre a guerra colonial a convite da própria Comissão Portuguesa de História Militar. Então, de alguma forma, é um caminho que se cria, talvez as próprias incursões que se fazem, sendo inovadoras, também sempre colocam uma resistência, mas isso da academia, e que é uma instituição também, e da própria instituição militar, não é? Então, as resistências, elas existem. Elas existem. E se me permitem, eu queria só acrescentar aqui uma pergunta, é que dentro deste tópico a professora sente que estão a ser dados passos para que as historiadoras estejam agora cada vez mais integradas na área da história e destas histórias que são um bocado restritas às mulheres, ou estamos num período em que ainda há muito a fazer, ou que pode ser mesmo invertido o processo que tem sido feito ultimamente? Eu acho que o processo não tem volta. Eu tenho alguma esperança que os processos não têm volta. Há um processo importante que tem a ver com uma certa democratização das universidades e da presença das mulheres nas universidades. Ou seja, as estatísticas mostram da quantidade de mulheres que estão formadas. Sim, claramente também há necessidade de consciência que os cargos em instituições importantes não são necessariamente comandados por mulheres. Então, há uma mudança fundamental na sociedade portuguesa e a universidade é espelho e a academia é espelho dessa mudança. Sobre estes temas, e sobre os temas, pensado no meu caso, por exemplo, de desconstrução de masculinidade em guerra, são temas que de facto refletem também toda uma série de preocupações da própria academia em geral, de viragens epistemológicas que são importantes. E eu acredito que, ou seja, que se tens mais massa crítica que são mulheres nas universidades, acho que também é um caminho para que tenham mais mulheres neste campo, não é? E os estudos de guerra, especialmente de guerra colonial, algumas dos grandes nomes de quem trabalha a guerra colonial são mulheres. Então eu acho que de facto existe já há algum tempo uma viragem de quem trabalha estudos de guerra, ou seja, algumas das minhas grandes referências, por exemplo, ou seja, Catherine Lutz, que pensa os custos da guerra de Vietnã, da guerra do Iraque, etc. São mulheres, são antropólogas da violência. Ou seja, já existe um caminho a ser feito e que não sou eu de todo, e existe um caminho feito em Portugal, né, de antropólogas que trabalham a questão da violência, a questão da guerra, e sociólogas e historiadoras. E eu acredito que também é um reflexo da própria mudança também do perfil das universidades, que já se vem fazendo há algum tempo, não é uma coisa tão recente. Então eu tenho esperança que se mantenha e que haja mais espaço para fazer esse tipo de projetos com um diálogo com essas instituições, porque na verdade pode ser feito sem diálogo, mas é muito mais fácil se fizer com diálogo. Agora, claramente, sempre como eu digo, sempre com uma autonomia crítica que os historiadores têm que ter em relação a certas instituições e como é que trabalhar com elas, ou seja, na verdade não é nada mais que pensar a metodologia histórica, não é? Ou seja, como é que eu me posiciono em relação ao meu objeto histórico de alguma forma. E por falar em processo,
Estamos aqui a caminho dos 50 anos de 25 de Abril e parece que há aqui um processo ainda em curso. Isto porque já se começam a notar alguns discursos de vários espectros políticos. Há aqui um dia em questão que continua a ser muito batido, mas voltando a 2004, o politólogo António Costa Pinto lançou, ou seja, no 30º aniversário de 25 de Abril, uma leitura da Revolução Portuguesa de 74-75 como uma evolução. Ou seja, partindo da ideia de que o período marcelista de 68 a 74 tinha sido um período de abertura do regime que, de alguma forma, preparou o terreno para as transformações do período revolucionário. O que me leva a questionar, e provavelmente a muita gente, o porquê destas releituras constantes da Revolução Portuguesa e por que razão é que estão a surgir agora nos 50 anos, quando já podiam estar muito bem solidificadas? Bom, é uma questão interessante. Eu acho que eu falei-vos isso em sala de aula, né? João fez essa disciplina de História de Portugal comigo e estávamos a fazer uma discussão. Para mim é impensável dar história contemporânea, pensar a história contemporânea de Portugal ou geral, sem pensar a produção historiográfica sobre os assuntos. Que é muito interessante, ou seja, é a própria historicidade da produção historiográfica. As revisões historiográficas são uma prática comum e que mostra também que não existem acontecimentos históricos cristalizados. Tem os seus lados negativos, os seus lados positivos. Eu acho que é importante pensar, enquanto houver liberdade para repensar o passado, há liberdade de produção intelectual. Então acho que é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui. É que o primeiro ponto é pensar, de facto, a importância da liberdade intelectual e de se repensar o passado. Que é uma questão diferente, que é a produção historiográfica, ou seja, eu acho que é muito importante, e isso é um ponto que eu quero cada vez, espero transmitir isso através desse trabalho de ensino-aprendizagem, que é essa relação importante entre produção historiográfica e a produção de memória e memória histórica. Não é? Então isto é um ponto importante, ou seja, o historiador tem uma relação com o espaço público, não é? Ou seja, não é neutro e tem uma relação de facto de uma certa, muitas vezes é chamado ao espaço público para pensar, não é? Ou seja, agora está a acontecer muito isso, não é? Ou seja, dessa relação, e que é importante, ou seja, os historiadores são uma massa crítica que de facto é chamada para pensar o passado histórico, para falar sobre o passado histórico. E o que eu estava a fazer aqui em relação a essa posição do professor António Costa Pinto tem um pouco a ver com isso, ou seja, há um momento que há um processo de revisão histórica e que também pode acontecer agora, como acontece em relação a outros temas, não é? Ou seja, temas sobre a definição de descobertas ou não descobertas, ou sobre o colonial e passado colonial. E o primeiro ponto é esse, ou seja, enquanto houver possibilidade de revisão histórica, não pode ser só esse tema, pode ser outro, não estou a referir a esse caso, existe liberdade intelectual. E isto é o primeiro ponto. A nossa função como historiadores, a meu ver, é perceber também o próprio contexto de produção de pensamento intelectual, que é isso que nós temos que fazer agora. Ou seja, o espaço público faz revisões sobre o passado, os usos políticos e públicos do passado, ou seja, é isso que se serve espaço público e memória pública, é o direito, enquanto existe, e se existe, há discussão sobre o que é as ressignificações do passado. Isso é extremamente importante. Enquanto houver possibilidade de ressignificar o passado, significa que existe espaço para discutir o passado. E a historiografia não sai ilesa disso, ou seja, é necessário repensar o passado de todas as formas. E por isso é que eu acho importante também, a determinada altura, tentarmos historicizar a própria posição historiográfica. Ou seja, aquela discussão, ou seja, há uma série de visões, falaram nisso no início, não é? O fim da história, não é? Porque é que existe uma discussão sobre o fim da história a determinada altura? Porque é que existe uma discussão sobre a evolução e não a revolução a determinada altura? Ou porque é que agora está-se a discutir o 25 de novembro, o significado de 25 de novembro? Tem a ver fundamentalmente com os contextos, ou seja, não dá para pensar não só a discussão pública e política, mas também a discussão historiográfica descontextualizando, não é? Os historiadores são filhos do seu próprio tempo, então acho que é importante pensar a posição sobre essa discussão sobre o 25 de abril, o significado de 25 de abril, dentro do contexto da própria produção de significado político e público, não é? Sobre o que era o 25 de abril nessa época. Então, sim, é basicamente isso, sim. E agora, para tornar as perguntas ainda um bocadinho mais, digamos assim, críticas, perguntamos, já prevendo uma resposta, mas obviamente que temos de matar a curiosidade de todos os nossos ouvintes. Para a professora, faz sentido cultivar-se uma história do tempo presente? E porquê é que tantas vezes os historiadores do tempo contemporâneo são denominados como jornalistas? Como é que conseguimos desconstruir esta ideia errónea?
Bom, faz sentido existir uma história do tempo presente, não tenho a mínima dúvida. Podem chamar outras coisas como quiserem, contemporânea, tempo recente, história imediata, tem vários nomes. Se formos à Antiguidade Clássica, era a história do tempo presente que se fazia, talvez, não é? Assim, por assim dizer. Não quero ser anacrónica de todo, mas é importante, e eu acho. Há um ponto importante aqui que é as transformações historiográficas, principalmente a partir dos anos 60, que foram feitas de pensar fenómenos como experiência. Além de facto das grandes estruturas, pensar a experiência, a subjetividade. Isto muitas vezes só se faz com a aproximação aos sujeitos históricos, pela via das entrevistas, por exemplo, né? Que foi uma grande viragem que aconteceu sobre pensar o tempo presente. E há um outro ponto também que é, eu acho fundamental pensar a história do tempo presente, porque a determinada altura, ou seja, os historiadores do tempo presente são historiadores que usam os mesmos métodos dos outros historiadores, ou seja, recorrem ao método historiográfico, ou seja, que implica, sei lá, observação de fontes, comparação, contextualização histórica, etc. Ou seja, qualquer método no historiador, o historiador do tempo presente também se revê nele, porque, ou seja, uma formação historiográfica, ou seja, de alguma forma existe um reconhecimento do historiador a partir da forma como ele atua como historiador, ou seja, uma praxis da própria disciplina. E, além disso, ou seja, recorrendo a um historiador que usa a praxis da disciplina, além disso tem também toda uma série de sensibilidades que têm que ser feitas no tempo presente. Ou seja, tal como eu falei aqui, ou seja, pensarmos numa Longue Durée, os movimentos ou as manifestações ou os objetos históricos contemporâneos, eles não surgem absolutamente... ou seja, não são objetos que são desenraizados de uma série de estruturas que permitem a sua emergência. Então, o historiador precisa claramente introduzir esses objetos numa longa duração, ou numa espacialidade, ou numa geografia, uma temporalidade, e dessa forma, ou seja, que eu faço a história do tempo presente, de alguma forma não entendo a violência, por exemplo, processos de desmonumentalização, ou seja, se vou analisar processos de desmonumentalização atual, eu não estou a analisar processos de desmonumentalização atual, não é? Eu estou, de uma forma, a enquadrar este processo num contexto mais longo de violências simbólicas ou materiais de longa duração, e que eles são apenas reflexo de facto contemporâneo de uma série de experiências de longa duração de violência. Então a nossa função, mesmo historiadores do tempo presente, é perceber de que forma é que estes processos eles se enquadram em discussões muito mais amplas que não têm a ver só com o tempo recente, ou seja, e que todo historiador deve fazer, provavelmente, não é? Ou seja, os objetos não são isolados. Então, e também, outra forma importante é que existe esperar que o tempo resolva, ou seja, que exista um tempo para fazer a história, é também esperar que alguns processos se repitam. E os antropólogos fazem isso, os sociólogos fazem isso, e às vezes, ou seja, existe um tempo que os historiadores pensam que deve ser o tempo adequado para fazer trabalhar sobre um objeto, e depois acabamos por, de alguma forma, não abraçar esses objetos que poderíamos abraçar e fazer um trabalho, por exemplo, enquanto as pessoas estão vivas e podem testemunhar sobre essas mesmas experiências históricas. Mas há que também pensar, e se calhar para historiadores de outras camadas temporais, que pronto, aquilo que convencionalmente se chama história medieval, história moderna, toda a história é contemporânea no sentido de que toda a história é filha do seu tempo. E se hoje em dia, pensemos na história moderna, se hoje em dia se fazem um certo e determinado tipo de estudos, já há uma tentativa de se fazer, por exemplo, estudos de género associado à época moderna, é muito por conta do tempo presente. Então, às vezes é frustrante continuar a ver esta reticência tão grande por conta de um tradicionalismo académico que ainda é abundante. Bem, eu tenho esperança que de facto há uma viragem. Eu acho que há uma viragem. Se os alunos estão a trabalhar, os estudantes estão a trabalhar esses objetos, é porque existe espaço para isso. O que eu entendo ou seja, as perspectivas historiográficas, elas são contemporâneas, ou seja, o investigador, o historiador, ele parte do contexto de produção, ou seja, o arcabouço teórico, metodológico que ele vai mobilizar é filho do seu próprio tempo, não é? Ou seja, do tempo do próprio historiador.
Por exemplo, eu tenho usado no meu trabalho teóricos, historiadores dedicados fundamentalmente à história medieval, ou seja, que trabalham com a história das emoções e que são, de facto, historiadores dedicados à história medieval que têm pensado mais sobre isso, e os antropólogos também, mas historiadores dedicados à história medieval, e que têm trazido discussões interessantíssimas sobre pensar as comunidades emocionais, porque vai quebrar um pouco a lógica das comunidades nacionais. Então, eles de facto, e isso me interessa, para estudar o subalterno, me interessa mais pensar as comunidades emocionais que as comunidades nacionais. E eu acho que existe, de alguma forma, a gente estamos aqui a falar não de cronologias estanques, mas estamos a falar de uma forma de perspectivas teóricas, epistemológicas, metodológicas dos próprios historiadores, que de facto são filhos do seu próprio tempo, ou seja, de uma forma, a viragem dos estudos de género pode ser feita em relação a quem trabalha a história contemporânea ou a história recente, como também quem faz história medieval. Então tem um pouco a ver, tem mais que ver fundamentalmente com esse trabalho do próprio historiador e também da escola onde se insere, de pensamento historiográfico, etc. Não é? Ou seja, do caminho de uma viragem epistemológica que tem fundamentalmente a ver com o trabalho e a abordagem do historiador e não necessariamente com a cronologia que trabalha. Exatamente. E ainda pegando neste tema, a professora fala que todos os historiadores são filhos do seu tempo, a Maju fala que o tempo presente está literalmente presente em todas as histórias e não podemos descartar que vivemos num mundo atualmente com 2 conflitos devastadores. Vemos movimentos políticos que outrora já existiram e agora começam a renascer, talvez com outros nomes, talvez com outros discursos, e até mesmo as alterações climáticas que, quer queiramos, quer não, elas estão associadas também à história, porque se virmos a história moderna, na parte social e económica, para entendermos, temos que ver também as alterações climáticas da época. E o que eu pergunto à professora é, qual é a sua percepção relativa à mais jovem geração de historiadores? Mais uma vez, eu sou uma pessoa esperançosa, incrível, por mais que trabalhe violência e trauma, eu tenho muita esperança, e tenho esperança porque sou professora, não é? Sou docente, ou seja, um docente sem esperança perde um pouco a sua função. E eu acho que se nós tentarmos perceber a complexidade do que acontece, ou seja, basta pensar, por exemplo, as discussões sobre o antropoceno, ou seja, pensar as questões climatéricas, as discussões sobre o antropoceno, se nós mudarmos essas barreiras cronológicas da análise dos historiadores e pensarmos mais numa outra visão, por exemplo, assim, a importância, por exemplo, dos pensadores indianos sobre as teorias pós-coloniais, neste caso, sobre hibridismo, ou pensar a importância dos autores indianos para pensar o antropoceno, por exemplo. Ou seja, de alguma forma, o mais importante aqui é, sendo uma sociedade que se pensa a partida como global, e coloco sempre muitas reticências, porque existe sempre um mais nacional que um global, infelizmente, é pensar de como é que pensadores de outras geografias podem contribuir para, de alguma forma, produzir novas ideias. E o ponto importante, ou seja, a discussão importante sobre o antropoceno já não é novidade, a discussão sobre o antropoceno, como os estudos sobre subalternidade, ou seja, eu acho que o ponto importante aqui é pensar de uma forma descolonizar, e eu lamento o termo, mas a Françoise Verger traz essa discussão interessante no livro dela, Feminismo Decolonial. Ela traz uma discussão muito interessante que é, se nós formos mudar a nossa leitura da história europeia, a partir do mundo colonial seria outra história. Então há muito por fazer. E há espaço para fazer e ter espaço para poder falar sobre isso e trazer novas perspectivas é uma coisa que também que se conquista, não é? Então o que eu acredito nas novas gerações é que elas acreditam que podem conquistar esses espaços com novas ideias, não é? Porque a energia parte também um pouco daí, não é? Ou seja, nós basta ver movimentos atualmente em Portugal, movimentos dos jovens sobre a questão do ambiente, etc. Ou seja, há uma energia que surge de um movimento que são as novas gerações, de alguma forma, não é? Então acho que é importante, de alguma forma, ter esperança, porque de facto existe espaço porque existe produção intelectual nesse sentido, de descolonizar o pensamento. E pronto, agora vamos colocar as nossas perguntas inéditas, tradicionais. Como é que a professora gosta da história? Desconfortável. Desconfortável. É uma boa resposta. Acho que nunca ninguém tinha dito nada desconfortável. Assim. Eu gosto que ela me tire do meu lugar de conforto. E
Não sei se é uma resposta breve que eu tenho que dar, ou longa. Não, a professora é que Não, tem a liberdade. Eu gosto de uma forma... Eu gostaria, na verdade, de ter mais espaço e tempo para pensar sobre, mas acima de tudo eu gosto de uma história desconfortável. Eu gosto que ela me tire do conforto dos paradigmas que eu tenho instalados, porque eu parto de um lugar profissional, de um lugar institucional, de um lugar social, de um lugar de classe. Então eu gosto que ela seja desconfortável, porque me obriga a rever, como historiadora, inclusive às vezes olho para a minha tese de doutoramento e digo assim, bom, eu precisava rever esta historiografia que, usando autores dos anos 90 com uma visão nostálgica, como Pierre Nora, e então esse desconforto, para mim, é o primeiro caminho para pensar coisas novas. Então eu gosto de desconforto, gostaria que ela fosse desconfortável. E já agora, como é que a professora gosta do seu café? O meu café... eu não tomo muito café, porque realmente tenho uma energia acumulada. Então não tomo tanto café. O meu café é um café que tem que ser sem açúcar, de manhã, em grandes doses, mas eu evito, porque realmente a energia acumulada não me permite tomar muito café, então é isso. Nós raramente vemos isso nas suas aulas. Muito obrigada, professora, pela sua presença, por esta conversa tão interessante, tão curiosa. Nós despedimos assim de mais um episódio do podcast Café com História. Até breve. Obrigada, Ani. Nada.